Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar sobre partos prematuros com a médica pediatra aqui da Beneficência Portuguesa, a doutora Tereza Cristina. E também uma entrevista com a chefe da Vigilância em Saúde de Santos, Ana Paula Valeiras, que vai falar um pouquinho sobre vacinação, sobre as cepas, sobre gripe, dengue, enfim. O programa de hoje, olha, tá imperdível. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, o Beneficência na TV de hoje vai falar de um assunto que não é muito comentado, porém é uma coisa que acontece muito, que é a prematuridade. Eu vou conversar com a pediatra, a doutora Tereza Cristina Semer, que é aqui da Beneficência Portuguesa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Doutora, a prematuridade em bebês é uma coisa que não é muito comentada, assim como abortos espontâneos, mortes de bebês intrauterinas. Por que a prematuridade é uma coisa que quase não se comenta, doutora? E seria muito importante que se comentasse, não é? Porque a prematuridade, ela pode ser evitada, não é? Com um cuidado com um olhar importante durante o pré-natal, não é? A prematuridade, ela vem muitas vezes por um pré-natal que ou não foi feito ou não se conseguiu resolver as situações que levam a uma prematuridade, como as infecções, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes, não é? Então, tendo um pré-natal bem feito e se abordando, inclusive, né, todos os cuidados que se deve ter com o pré-natal, nós teremos um índice menor de prematuridade. O prematuro é um ser sensível, delicado e que merece toda a atenção, não só da equipe, mas também da futura mamãe. Ter um bebê prematuro quer dizer a gente ter acesso a conhecimentos de como podemos melhorar a vida desse prematuro e a vida em família de uma maneira geral. Toda mãe, quando tem seu bebê, sonha em sair com ele nos braços. E muitas vezes esse prematuro requer cuidados, muitas vezes cuidados que demandam estadias longas hospitalares, gerando ansiedade, medo, tristeza, que precisam ser trabalhados ao longo da internação desse prematuro. E a mamãe deve ter toda a informação necessária como se preparar para receber esse prematuro. A pandemia afastou muito o prematuro das mães e pais. A gente sabe que mesmo dentro das UTIs neonatal, a gente deve ter esses bebês no colo de suas mães e junto a seus pais. Mas com a crise sanitária que nós tivemos, isso muitas vezes se tornou impossível. E é importante que a gente resgate uma conquista de lá atrás. O Brasil, ele tem 12% de prematuros dentro dos 345 mil nascidos vivos todo ano. É uma taxa alta e que vem aumentando. Por isso, todo o cuidado e o conhecimento que a mamãe tem que ter no seu pré-natal, no seu pré-natal precoce, que ela consiga fazer todas as orientações preconizadas por seu médico. Quando um prematuro nasce, a equipe de saúde deve não só cuidar desse bebê, que inspira cuidados, como também da mamãe. Porque a mamãe tem que ser preparada para receber esse bebê, seja estocando, retirando leite e sabendo todos os benefícios desse aleitamento materno, seja sendo acolhida nas suas ansiedades, na sua dor, na sua preocupação em ter esse bebê internado. A senhora comentou de que a pandemia
acabou afastando muitas mamães dos bebês prematuros. Isso também aconteceu durante o pré-natal? Muitas mães acabaram deixando de fazer um pré-natal adequado devido à pandemia, doutora? Com certeza, com certeza. Algumas mães deixaram de fazer pré-natal, né? Tanto é que nós temos hoje em dia índices de sífilis no pré-natal e, consequentemente, sífilis congênita, né? Que é uma das causas infecciosas de prematuridade, muito altas, né? Então, a pandemia, ela gerou não só um índice menor de consultas de rotina, apesar de que todas as unidades e mesmo os consultórios particulares continuavam recebendo essas gestantes, mas o medo, né, de sair de casa para uma consulta considerada de rotina fez com que essas mães muitas vezes abandonassem esse pré-natal. E durante a pandemia, você sabe que nas UTIs, mesmo nas UCIs, as mães têm livre acesso, né, para que possam ficar com seus bebês. E os pais têm vários horários, o pai especificamente, para visitar, e isso foi todo abolido durante a pandemia, já que não se evitava a aglomeração e o contato das pessoas. Isso, à medida que temos um índice menor da infecção por Covid e todo mundo vacinado, espero que em breve tudo isso volte à normalidade. Existem sequelas para esse bebê depois, durante a vida? Cada caso é um caso, né? Então, daí porque a individualidade do prematuro. Não existe um prematuro igual ao outro. E existe uma sensibilidade desse prematuro a tudo que corre em volta dele, né? Por definição, o prematuro é aquela criança que nasce antes da 37ª semana de vida. E a sequela ou não dependerá de que idade gestacional esse bebê nasceu e com que comorbidades ele nasceu. Vou dar um exemplo para você. É bem diferente um prematuro que nasce com 35, 36 semanas e que permanece muitas vezes internado por pouco tempo, de um bebê que nasce com 28 semanas, 29 semanas, que muitas vezes, né, antes do 34ª semana, ele vai se alimentar por sonda, não é? Então, a permanência dessa criança no hospital é muito diferente, né? E a sequela virá dependendo de como esse bebê chega ao mundo. Por exemplo, um pré-natal bem feito, onde a mãe muitas vezes tem patologias que podem acarretar uma prematuridade. E essa mãe é preparada para que o pulmãozinho desse bebê venha de uma maneira mais madura, através de medicamentos, vão facilitar com que essa criança não fique tanto tempo em ventilação mecânica, impedindo sequelas futuras. Por isso que a neonatologia, nessas últimas décadas, desenvolveu muito, né? Tanto os procedimentos, os medicamentos, o cuidado que se tem, né? Com as infecções, com os possíveis problemas pulmonares devido à imaturidade. Então, prematuridade não quer dizer sequela, não é? E o pediatra que atender essa criança, junto com a sua mãe, deverá observar essa individualidade desse bebê. É importante que a mãe também se faça um trabalho junto a essa mãe, porque é uma frustração, né? Você sai, acaba de você... o normal seria ir para o parto e 2 dias depois já sair dali com o bebê no colo, e às vezes a mãe sai sem o bebê porque o bebê tem que ficar internado numa neonatal. Acaba sendo um trabalho acaba sendo uma frustração para essa mãe também? Ela precisa de um apoio psicológico? Acredito que sim, e essa permanência no hospital, quanto mais tempo as crianças
os prematuros permanecem, mais esse vínculo entre as mães se forma. E esse vínculo, ele é tanto importante com as mães, quanto com o profissional de saúde que atua dentro de uma UTI neonatal, com aquele que atua dentro de uma UCI, que é a fase onde a criança já está sendo preparada para a alta, em seguida, um apoio profissional e familiar para essas mães. A mãe que tem um prematuro, ela tem muito medo de perder esse bebê, não é? Não é só a ansiedade de que ela vai para casa e o bebê fica em casa, mas também o medo de que quando ela volte esse bebê tenha piorado, dependendo das circunstâncias. Então, ter um cuidado com essa mãe, procurar encaminhar essa mãe para primeiro para o profissional de saúde da unidade, depois a rede familiar e de amigos que possam estar ajudando e em seguida também um profissional de saúde específico que possa dar um apoio emocional a essa mãe. Doutora, no caso de uma primeira gestação, aquela mãe teve o bebê, foi de forma prematura, isso pode levar a outros partos, uma outra gravidez, de um segundo ou terceiro filho, também ser prematuro ou... Depende da patologia de base, né? Quais seriam as principais patologias que a mãe pode ter que ocasionam um parto prematuro? Então, a hipertensão é uma delas, né? Existem mulheres que têm dificuldade no crescimento uterino, né? São patologias já obstétricas que possam fazer com que esse bebê, que ela tenha com mais facilidade bebês prematuros. E daí porque essa mãe precisa se cuidar muito, né? No espaçamento das gestações, para que não tenha tantos filhos um tão perto do outro, para ver qual a dificuldade de base, né? A idade também influencia, doutora? Sim, adolescentes, né, têm mais tendência a ter prematuros e a mulher mais velha, dependendo da patologia que ela possa apresentar, né? Às vezes a pessoa mais velha tem mais hipertensão, mais diabetes, não é? Mas esse não é um fator, a idade, a não ser na adolescência. Tá certo. Quanto mais adolescente, mais facilmente terá prematuro. Agora, doutora, se fala muito da importância do leite materno. Como é feito no caso de um bebê prematuro? Porque se ele está na neonatal, a mãe não pode estar amamentando. Como que é esse procedimento? Excelente a sua pergunta, não é? A ideia, muitas vezes, que a mulher faz e a família fazem é que o bebê prematuro está lá e que ele não vai poder ser amamentado. Ao contrário, né? Se estimula hoje em dia que a mãe vá ao hospital, que faça a ordenha do próprio leite e que esse leite seja deixado lá, seja para ser dado em sonda nasogástrica, porque o bebê é muito imaturo para ter sucção efetiva, seja para ser dado em copinho, né, na ausência da mãe. E isso é muito importante. É importante que a mulher seja estimulada, ensinada a retirada do leite para que ela possa manter a produção até o seu bebê voltar para casa, né? A outra coisa que é importante também e que a gente às vezes vê que não acontece é todo bebê prematuro em hospital amigo da criança, aquela que estimula o aleitamento exclusivo, oferece alimentação no copinho, né? Para que o bebê não tenha nenhum tipo de contato com bicos. E é importante que a mãe saia do hospital com o bebê nos braços, aprendendo a dar no copinho. Porque muitas vezes, quando ela volta para casa, ela não tem um leite em quantidade suficiente, já que ela não ficou com o bebê 24 horas no hospital e que o bebê não sugou livre demanda, que é o que faz o leite ser fabricado. Então, se houver necessidade de ter um complemento que seja dado no copinho e a mãe esteja
segura de estar fazendo, que é um procedimento muito simples, para que ela possa manter o aleitamento exclusivo quando ela já tiver o leite de maneira suficiente. Agora, doutora, também existe um tratamento para o bebê que é a mãe canguru. É isso mesmo que chama? Na verdade, não é um tratamento, é um método. Que foi desenvolvido na Colômbia, meados do século, na década de 70, onde se observou que se o bebê prematuro ficar bem próximo da sua mãe o tempo inteiro, ele desenvolve muito mais importantemente, né? Ele fica mais atento, ele mama com mais facilidade. Então, esse método, o bebê fica acoplado ao corpo materno 24 horas por dia. Doutora, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Qual o melhor parto para a criança, para o bebê? Ser um parto normal ou ser um parto de cesárea? Como pediatra há 46 anos, sempre defendo o parto normal. Pela própria palavra, normal. Isso quer dizer que é um parto que promove uma maturidade no bebê, o bebê mostra para a gente que está pronto e faz com que o bebê nasça e já esteja atento a essa vida, né? Quando a cesárea é bem indicada, seja por patologia materna, seja por patologia de risco de vida para o bebê, evidentemente que ela vai ser, sempre terá o meu apoio, mas nada como o parto normal, né? Durante a passagem pelo canal vaginal, né, a criança vai amadurecendo, né, seu pulmão vai amadurecendo e ele diz, estou pronto. Né? Ele tem que decidir a hora de sair, Ele de tem nascer, que decidir, né? Desde que não haja impedimentos, não é? Se eu tenho uma mãe, por exemplo, diabética, que muitas vezes há necessidade da antecipação desse parto, né, antes do bebê, para poupar problemas com o bebê, isso é uma indicação, né? Uma indicação médica. Cesárea é uma indicação médica. Obrigada, doutora, mais uma vez. Olha, não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, o Hospital do Coração, Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e eu estou aqui na Secretaria de Saúde de Santos e eu vou conversar com ela, que é chefe da Vigilância em Saúde, Ana Paula Valeiras, que vai falar um pouquinho, né, sobre a situação das vacinas, também um pouco dos casos que estão acontecendo. Ana Paula, a gente teve agora nesse mês de janeiro um número significativo de casos de gripe e também de Covid. Você acha que foi um deslize, mesmo com muitas pessoas vacinadas? Não foi um deslize. Na verdade, apareceu uma cepa nova, a Ômicron, né, no caso da Covid, e isso pegou todo mundo de surpresa, porque nós já estávamos flexibilizando as ações, né? Então, nessa flexibilização, com uma nova variante, a gente teve esse aumento. No caso da gripe, foi uma epidemia que não era esperada para esse final de ano, geralmente ela acontece mais no meio do ano, que são os meses mais frios, mas ela apareceu aí no mês de dezembro e janeiro, com uma tendência agora de ter uma queda nesses números da gripe. E logo mais nós teremos a vacinação também contra a gripe. Em relação à vacina, algumas pessoas falam assim, mas eu tomei na primeira e a segunda dose a vacina X e a terceira eu tenho que tomar Y, eu tenho que tomar X. Para aquelas pessoas, para aqueles sommeliers de vacina, né, que costumam falar, como é que fica? Que conselho que você dá para a pessoa na hora de tomar a terceira dose? Olha, todas as vacinas são eficazes, né? A gente sabe que o percentual delas é muito bom em relação à Covid-19. Qualquer vacina que a gente dê
ela vai dar um resultado, porque ela vai fazer aquele ligação para que você comece a ter a sua imunidade evoluindo e sendo adaptado ao seu organismo. Então, quando nós falamos para tomar vacina X, é porque essa vacina ela está sendo disponibilizada para aquele grupo específico. Então, não precisa temer, não precisa ficar procurando, eu quero tal vacina, eu quero outra vacina. Todas são boas e, dependendo dos grupos e das faixas etárias, nós seguimos a portaria do Ministério da Saúde. Agora, em relação, ainda falando de vacina, a gripe também, nós tivemos a vacina no começo do ano passado. Como você falou, geralmente os casos vêm no meio do ano, dessa vez veio agora logo no início do ano. Vai ter a vacinação esse ano de 2022 e já com essa nova cepa? Sim, vai ter 2022, nós geralmente no mês de março, finalzinho de março, começo de abril, o Ministério ele nos envia as vacinas e nós vacinamos a população. E essas cepas, elas são estudadas durante o ano passado todinho para saber qual é que está circulando no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, ela vem já com todas as cepas necessárias para que para que a população seja imunizada. Então, vai chegar com segurança e a gente vai divulgar. Então, ou seja, as pessoas vão ter que tomar a vacina da gripe. Já se fala em quarta dose também da de Covid? Sim, já se fala em quarta dose, os imunossuprimidos já começaram, agora a gente também vai ter os grupos dos idosos, ainda não foi divulgado, mas a gente sabe que terá. E em relação à vacina da gripe, é uma vacina que a gente toma uma vez por ano, a gente já sabe desse estudo de longa data. Da Covid, ainda não se sabe se vai ser quantas vezes ao ano, né? Se vai ser uma vez ao ano igual à gripe. Então, a gente tem que esperar a evolução da doença e da científico para saber o que vai ser feito. Paula, eu vou abusar mais um pouco de você, fazer aquelas perguntas que às vezes a gente sabe que tem gente que está em casa e, mas eu tomei a vacina, eu tenho que apresentar que eu tomei a vacina para ir num determinado show. Mas, poxa, eu passo, mesmo não estando com sintomas, eu posso transmitir? Pode transmitir, mesmo vacinado, sem sintomas, também pode ser transmitido, né, Ana Paula? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Infelizmente pode, né? Porque quando eu tomo a vacina, eu já falei, não é 100% eficaz. E eu posso ser um vetor, né, dessa doença para o outro. O que é bom é que quando eu tomo a vacina, mesmo que eu fique doente, os sinais e sintomas vão ser mais brandos. Eu vou evitar aquele agravamento da doença. Assim como eu passando para o outro, transmitindo ao outro, se o outro tiver vacina, ele também vai ser menos suscetível a ter gravidade da doença. Então é importantíssimo que a gente tome todas as doses da vacina, porque quanto mais pessoas tomarem, mais segura a população vai ficar. Que é o que aconteceu agora com essa variante, né? Os casos aumentaram, porém de uma forma leve. Muita gente em casa, às vezes até sem saber, né, Ana Paula? Muita gente confundiu a Ômicron com a gripe, com o resfriado comum. A gente sabe que a grande maioria dos internados que se agravaram foram aqueles que não tomaram nenhuma dose de vacina ou tomaram apenas uma. Então já é comprovado realmente que a vacina é eficaz e que é a única maneira que a gente vai ter para combater essa doença. Além, é lógico, das medidas higiênicas sanitárias, que é o uso de máscara, lavagem das mãos e o uso de álcool gel. Lembrando também que as pessoas têm que ter consciência, na verdade, de que os profissionais de saúde também ficam doentes, né? As pessoas, mas eu fui no pronto-socorro, demora e não tem lugar para eu fazer o exame, os testes acabam e os profissionais também ficam doentes, né? Nós ficamos realmente doentes, eu perdi vários amigos, infelizmente, no início da pandemia, isso é muito triste e a gente tem que cuidar de quem cuida. Né? Então, os profissionais da saúde realmente, e eu me coloco nessa equipe, porque a gente tem feito um trabalho insano, 24 horas por dia, né? Não só no município, como também no Porto. Então, a gente tem realmente somos guerreiros nesse combate aí contra a Covid. A expectativa é que as pessoas continuem usando máscara, né? Mesmo que vá à praia, né? Não é porque foi na praia que está no ar livre que não vai transmitir. As pessoas se cuidem mais, tomem a vacina, porque a gente sabe que se a gente abaixar a guarda, como por exemplo ter um carnaval com aglomeração, tudo, a gente vai ter a doença alastrada pelo município, né? E uma outra coisa que eu queria fazer um alarme, vamos dizer assim, é em relação à dengue e chikungunya, porque a gente não pode esquecer que a vida não é só Covid e nem só gripe. Infelizmente, nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, com uma grande perspectiva aí de ter casos de chikungunya, como nós tivemos no ano passado, com mais de 8 mil casos.
Ano passado teve bastante. E esse tempo que a gente está, né, de chuva, sol, acaba favorecendo também aquela aguinha que fica parada em casa, às vezes numa varanda, num quintal, e a pessoa não percebe também, né? É um potencial criadouro, né? Aquelas garrafas PETs que está no quintal, o pneu, inservíveis que está espalhado, aquela bandeja da geladeira que a gente não olha, coisas que a gente já sabe há tantos anos, né, há mais de 20 anos, e nós ainda temos dificuldade em fazer essa mudança de hábito das pessoas. Então, olhar o ralo, a porta do box, né, ver aonde tem água parada, retirar, fazer uma limpeza mesmo manual, para que a gente não tenha o depósito aí dos ovos, né, do mosquito, porque a gente tem o vetor na Baixada toda no Brasil e a gente não pode ficar aí propenso a ter uma epidemia de novo de dengue e de chikungunya. Está sendo feita alguma ação em relação a isso? Nós fazemos sim mutirões toda semana, além da visita casa a casa, nossos agentes estão fazendo. No início agora de janeiro começamos a fazer nebulização costal, que é homem a homem, naqueles focos principais, e também em parceria com a SUSEM estamos fazendo a nebulização, aquele famoso fumacê. Mas não adianta matar apenas o mosquito que está voando, aquele alado. Nós temos que combater aquele foco pequenininho que está dentro da nossa casa. E a gente sabe também que às vezes você passa, a casa toma cuidado, mas na vizinhança tem algum lugar e às vezes não deixam também nenhum agente entrar para poder estar vendo isso. Né? Isso é uma das nossas maiores denúncias na ouvidoria, né? O vizinho falando do outro vizinho que tem alguma coisa errada, né? Mas nós temos feito um trabalho mesmo de orientação, nós temos uma equipe que vai nas casas, tem conversado com as pessoas. Atualmente a gente tem achado as pessoas até mais receptivas a receber o nosso agente de endemias. Só para a gente finalizar, a Anvisa liberou a testagem, a autotestagem, para que você possa fazer em casa. Queria que você falasse disso e quando procurar um atendimento médico. Bom, a Anvisa liberou, o Ministério da Saúde ainda está fazendo as suas orientações para ver quando inicia. Nós achamos que realmente o autoteste é uma coisa muito boa, assim como nós já temos experiência com o autoteste de HIV. É um teste que as pessoas vão ter acesso mais rápido e bem orientado, bem capacitado. A gente vai conseguir resultados melhores e aí, com certeza, fazer com que as medidas que a gente tenha de isolamento sejam mais rápidas, né? Porque hoje a gente sabe que os exames demoram, né? Principalmente o PCR, ele vai para o IAL, Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e ele demora 15, 20 dias, né? Então, se a gente tiver esse autoteste, realmente vai facilitar, né, as estratégias. E assim, a gente acredita que isso vai passar, mas ainda vamos ter um longo tempo ainda para ficar à mercê dessa doença, né? Porque é uma coisa ainda nova se a gente for pensar em epidemiologia. E se a pessoa tiver algum sinal e sintoma, que é uma febre, né? Uma dor de cabeça muito forte, uma dispneia, uma dificuldade para respirar, esses sinais e sintomas que não são comuns no nosso dia a dia, que procure, né, os nossos pronto atendimentos para que seja atendido e seja aí direcionado um diagnóstico e um tratamento. Bom, Beneficência de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se quiser rever essa ou outras matérias, só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. E não se esqueça, vamos manter as máscaras, higienização e vacina já. Na próxima semana, nesse mesmo horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.